Doutor, sobre endometriose, né? A Anita divulgou aí que está com endometriose, que vai precisar fazer cirurgia e tudo mais, mas é um assunto que a gente sempre tem abordado, um assunto que a gente sempre tem falado, e mesmo assim ele volta à tona, as mulheres precisam ser alertadas ainda. Existe uma baixa procura de prevenção em relação à endometriose? As mulheres ainda não estão muito inteiradas do que é endometriose? Como é que o senhor vê o cenário em relação a isso? Primeiramente, a endometriose, apesar de ser um assunto já estudado há muito tempo, ela começou a ser mais divulgada há pouquíssimo tempo. Então, coisa de 10, 20 anos que ela vem sendo mais explorada pela medicina, porque é uma doença extremamente desafiadora. E ela começa o desafio, como foi o caso da Anita, no diagnóstico, porque os sintomas são muito variáveis. Ela pode ser cólica, ela pode ser sintomas na parte urinária, ela pode ser sintomas na parte intestinal, pode ser totalmente assintomática, pode ser só dificuldade de engravidar. Então, o grande desafio da endometriose é, inicialmente, o diagnóstico. A partir do diagnóstico, a gente pode propor um tratamento adequado, propor ou tratamento clínico, ou cirurgia, ou fisioterapia, parte nutricional e uma abordagem multidisciplinar. Os sintomas que a Anita apresentou foram sintomas um pouco atípicos do mais habitual das portadoras de endometriose, mas sim, são sintomas que parecem endometriose. Os sintomas dela foram mais urinários, mas tinha dor, relação sexual, sintomas desencadeados por isso, né, tinha um certo diagnóstico diferencial com cistites, né, e ela teve um diagnóstico por acaso. Então, falar sobre endometriose, divulgar sobre a doença, conversar sobre o assunto é extremamente importante. Entendi. E o senhor falou em relação aos sintomas, quando é que uma dor, uma cólica menstrual, por exemplo, ela é considerada normal e quando é que deve servir de alerta para um possível diagnóstico de endometriose? Excelente pergunta. A doença da endometriose, ela gera uma cólica, uma dor na região pélvica, embaixo do ventre, né, no período menstrual, algumas vezes até fora do período menstrual, de moderada a intensa em relação à intensidade. Então, a gente usa uma escala de dor, tem uma réguazinha, tem até no Google aí, EVA, que se chama escala visual analógica, que a gente começa um suspeito diagnóstico quando essa EVA é acima de 7, 8, 10. Mas isso tem que ser muito individualizado. O ideal é ser consultado por um médico. Se você acha que são dores que influenciam no seu dia a dia, né, não consegue trabalhar, não consegue estudar, né, então você não consegue se concentrar em nada, então é uma dor importante. Outra dica muito importante é se alivia com medicações simples. Então, doutor, eu tenho cólica, mas eu tomo um comprimidozinho, Buscopan ou alguma medicação anti-inflamatória ou analgésico fraco, e a dor logo passa. Em termos de sintoma, o principal sintoma realmente é a dor. Apesar de ter vários outros sintomas, a dor da Anita era uma dor mais específica. Existe uma forma de prevenir a endometriose? Exames de rotina são eficientes em relação a isso? Esse é um assunto bem contraditório. A prevenção da doença, aparentemente, a gente não tem, porque a gente não tem muito estudo em relação a isso. Por isso que a gente fala em diagnóstico precoce. Essas portadoras de endometriose que sofrem com a doença, geralmente os sintomas dela começam na primeira menstruação. E esse diagnóstico é muitas vezes, né, negligenciado. Esse é um grande problema da endometriose, a negligência da dor, é não acreditar na dor do próximo. A medicina se baseia muito nos sintomas, é no olhar no olhar. Então, se tem sintomas que parecem endometriose, o ideal é procurar assistência médica de um especialista. E diante de tudo isso que a gente falou, né, quando a gente fala em endometriose, o que a gente não pode deixar de comentar de jeito nenhum para que as mulheres fiquem vigilantes aí em relação à saúde? O que não pode deixar de comentar precisamos falar de endometriose. O que é a doença, quais são os sintomas, quando é que eu preciso procurar o especialista para fazer esse diagnóstico diferencial. Eu diria que 2 pontos são principais. Primeiro, dor na região pélvica, principalmente no período menstrual, né? Então, não subestime a dor. E o segundo espectro da doença é a dificuldade de engravidar. Então, tem muitas mulheres que têm a dor, têm vários anos tentando engravidar e não conseguem, e ainda não tem um diagnóstico de endometriose. Então, se você tem dor pélvica, principalmente no período menstrual, e dificuldade de engravidar,